A paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o canal Semeando Vida e para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Meus irmãos, esse é o pastor Alessandro Souza, que desde a sua infância passou por muitas necessidades, que infelizmente o levou a fazer escolhas ruins para a sua vida, mas a mão de Deus alcançou o nosso irmão e hoje ele está de cabeça erguida na presença de Deus. Acompanhe esse forte testemunho até o final e compartilhe com todos e deixe o seu like, assim você estará semeando vida com a gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que vai edificar muito a sua vida. E que Deus te abençoe. Primeiramente eu cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Alessandro Souza. Estou gravando esse vídeo para Semeando Vida. E nós já vimos diversos testemunhos, e nesta manhã eu quero contar um pouco do que Deus fez sobre a minha vida, porque testemunho ele é uma forma de libertação, quando nós testemunhamos a bênção, a grandeza que Deus faz sobre as nossas vidas. A gente viemos de uma família muito pobre, eu, meu pai, meus irmãos, nós somos em 8 irmãos, e a gente viemos de uma família bem abaixo da linha da pobreza. Na época nós morávamos em Arujá, e a casa em que nós vivíamos era uma casa muito simples, nós não tínhamos bujão de gás, a nossa vida sempre foi cozinhando na lenha. A casa que nós morávamos era uma casa muito humilde, de bloco e cheia de buraco, E nós acostumávamos com essa vida, Meu pai é doente, meu pai era analfabeto, minha mãe também era analfabeta, não sabia nem ler e escrever, nem escrever o teu próprio nome, meus pais sabiam. A vida do meu pai e da minha mãe era viver de roça para poder trazer o sustento para dentro da casa. E mesmo assim era difícil para poder manter todos os filhos que meu pai e minha mãe tinham. Quantas vezes meu pai doente, ele levantava de manhã para poder ir ali, levar ali o alimento para dentro da casa. Quantas vezes meu pai fazia isso? E isso não veio nos trazendo uma certa raiva, por não ter condições, às vezes ter um brinquedo, quando era criança, ter alguma coisa. A gente se acostumamos com muito pouco, se acostumamos com nada, na verdade. A gente ganhava alguns brinquedos na época, na época de criança. Meu pai não tinha dinheiro para comprar roupa, para gente. Eu não tive estudo, eu não consegui estudar porque eu não tinha um sapato para poder ir para a escola, na época eu não tinha roupa para poder ir para a escola. Quem conseguiu estudar foi meus irmãos mais velhos, que conseguiu ali não terminar os estudos, mas sim fazer um estudo até um pouco a mais do que o resto dos irmãos. E isso foi indo durante alguns anos, até que meu pai veio a óbito, meu pai veio a óbito, minha mãe também veio a óbito, meu pai e minha mãe faleceram. E isso fez que a família se dispersasse, eu, mas os meus irmãos, na época eu já tinha um problema com drogas, desde criança. Eu conheci a maconha, eu tinha 10 anos de idade, e fui convivendo com essa vida da maconha, começamos a cheirar cocaína, e depois eu passei para um outro caminho, que muitos falam que é um caminho sem volta, que é o caminho do crack. Entrei na Cracolândia, fiquei no crack durante muitos e muitos anos, sofrendo. Quantas vezes eu com fome, ali em Itaquaquecetuba, eu com fome, eu pedia alguma coisa para comer, era humilhado, era xingado, era chamado de lixo.
E aquilo ali só deixava com o meu coração com raiva, sabe? Eu sentia raiva, eu sentia ódio do ser humano. Eu sentia muita raiva do ser humano, porque às vezes o ser humano, ele afundava mais a vez de levantar. Uma certa feita, eu estava ali em Itacoaxetuba com muita fome mesmo. E eu peguei e fui até o Habib's, né, e pedi ali, não pedi dinheiro, mas sim eu pedi ali alguma coisa para comer. Né, aquele senhor, aquele rapaz que estava lá, ele olhou para mim assim, né, ele começou a me humilhar, ele começou a me xingar, me chamou de lixo, né, e aquilo ali doía o coração. E cada dia que passa, o meu ódio pelo ser humano aumentava. Eu odiava igreja, eu não gostava de igreja, né, porque quantas vezes eu bati na porta, né, da igreja para pedindo ajuda e eu não conseguia ajuda de ninguém. E eu fui me afundando cada dia mais no mundo do crack, me afundando mais no mundo, né, do mundo errado, do pecado. Quantas pessoas olhou para mim e falou que não tinha mais jeito, que não tinha mais volta, né, que dali era cadeia, né, que dali era caixão. Né, eu fui parar na delegacia de Arujá, né, por roubo na época. E eu lembro que quando eu entrei dentro da delegacia, Deus usou a vida do próprio delegado, né, para dizer para mim que Deus ele tinha o melhor na minha vida, né, e que se eu me aproximasse de Deus, Deus poderia mudar a minha vida. E eu não acreditei, eu peguei e saí, né, assinei lá um termo e saí, né, pois eles não podiam me prender porque tinha passado, né, do que eu tinha feito, né? E eu peguei e saí, né? Ele falou que eu ia responder por aquilo ali, né? Responder por roubo. E eu catei e saí. E continuei no mundo, continuei caminhando. Sofri muito na rua. A rua, uma coisa que eu sempre falei, né, e hoje eu discordo do que eu falava, né, que os fortes sobrevivem, né, no mundo em que nós vivemos. E hoje eu discordo, né, porque se eu fosse forte, eu não tinha passado o que eu passei, tantos anos morando na rua. Eu estava vivo porque Deus, Ele me sustentava e me protegia. Uma vez, em Guarulhos, eu estava doido para poder dar um trago, para poder fumar. E 2 rapazes me chamaram, e eu peguei e fui. Mas eu não sabia o perigo que eu estava correndo. Eu peguei e saí, fui com eles. Nós subimos debaixo de um viaduto. E o viaduto, ele fica bem em cima, ali perto do aeroporto de Cumbica. E o viaduto fica em cima, a avenida lá embaixo. E eu sentei no meio, um rapaz sentou de um lado, outro do outro. E ali eles conversando, e eles falaram, hoje você vai fumar. E eu, sem perceber, né, e ele pegou ali, me deu ali para me fazer a cinza, né, do cachimbo, e eu fui fazer. Mas quando eu fui dobrar o meu pescoço para poder fazer, veio um farol lá de baixo, né, que iluminou tudo em cima onde a gente estava. E na hora que eu olhei para o canto, o rapaz que estava na minha esquerda, ele estava com a faca, né, em suas mãos. Né, e na hora que eu vi aquela faca, eu me assustei, eu me bati nele assim e eu saí correndo. E ali foi um grande livramento, né, que Deus me deu de morte. Ainda ele atingiu uma facada nas minhas costas, eu tenho marcas, né, mas eu saí correndo, né, e o outro me segurou, falou, não, pera aí, vamos segurar que hoje você vai morrer. Eu peguei e saí correndo e assim, eu percebo o tanto de livramento que Deus me deu, né, inclusive esse livramento porque não tinha como o lugar onde a gente estava, o farol de um carro, né, atingir onde a gente estava, porque era muito alto onde a gente estava e não tinha como. Ali foi a própria luz divina, né, do Espírito Santo,
que naquele momento me despertou, né, para mim ver o perigo que eu estava correndo. Mas mesmo assim eu não importei, mesmo assim eu não liguei, eu continuei, né, fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas que não agradam a Deus. Eu não conhecia Deus na época, eu não sabia quem era Deus, eu nunca tinha aceitado Jesus, eu nunca fui para a igreja, né? A igreja para mim, né, era um comércio, para mim a igreja era um comércio, né? E eu não gostava de igreja, eu não gostava de pastor, né? Pastor para mim era só aqueles que queriam ganhar dinheiro nas costas do povo, né? Então eu tinha isso no meu coração, eu tinha isso na minha vida desde a minha infância. Meus pais são católicos, meus pais foram católicos, minha mãe era devota, né, de Nossa Senhora da Aparecida. Então a gente convivemos com isso durante anos, desde a morte do meu pai com a minha mãe, entendeu? Eu carreguei isso no meu coração e eu não tinha o conhecimento, eu não tinha onde estavam os meus irmãos, eu não sabia se eles estavam bem, né, se eles estavam vivos, se eles estavam mortos, né? Outra vez eu fui pego, né, por alguns rapazes, né, ali mesmo em Guarulhos. Eu fui espancado, eles me bateram muito. Naquele dia eu pensei que eu ia morrer de tanto bater, de tanto apanhar, né? E ali eles bateram. Eu fiquei 3 dias jogado, no canto, né, sofrendo de dor. Depois eu fui para um hospital, punhetala no meu pescoço, né? Eu tenho bastante marca hoje, no dia de hoje eu tenho bastante marca, né? Eu tenho a minha, por causa do meu cabelo, mas eu tenho aqui a minha cabeça toda rachada, né? Eu levei mais de 30 pontos na minha cabeça, né? E sofri por essa vida durante muitos anos. Uma vez eu estava na rua e veio um rapaz na minha direção, né? E ele olhou assim para mim e falou: filho, você quer comer alguma coisa? Eu falei: quero. Ele falou: vou fazer o seguinte, eu vou comprar ali um lanche para você e você come. Eu falei: tá bom. Daí ele foi lá, me comprou ali um lanche. Eu estava comendo aquele lanche, ele falou: por que você está vivendo assim? Eu, sabe, com muita raiva no meu coração, eu falei assim: eu estou vivendo essa vida, né, porque o ser humano não presta, né? Então o ser humano quer que a gente vire um bicho, vamos virar um bicho. E ele falou: mas você sabe que existe um Deus que pode te tirar daí? Eu olhei para a cara dele e falei: eu vou ser sincero, eu não acredito nesse Deus de vocês. Eu não acredito, porque se esse Deus que vocês servem, que vocês dizem, eu falei para ele: desculpa o que eu vou falar, mas eu sou sincero. Se esse Deus que vocês servem for mesmo Deus de verdade, o porquê que eu estou vivendo essa vida até hoje? Se eu já ia para quase 9 anos. Quantos Natal, quantos Ano Novo eu passei sozinho? Quantas vezes eu procurei uma família e não encontrei? Quantas vezes eu chorei por passar o Natal e o Ano Novo só? Às vezes eu ganhava ali alguma coisa de alguém, mas não é igual você ter uma família, não é igual você ceiar junto com a família. Quem já passou por um momento de rua sabe como é que é. Eu passei isso 10 anos na minha vida. Não foi 10 dias, não foi 10 meses, mas foi 10 anos sofrendo, chorando, não sabendo se você vai dormir, sabendo que você vai dormir, mas sabendo que você não vai acordar. Quantos frios eu passei nas madrugadas. Eu cheguei a 30 quilos de tanto usar pedra, de tanto fumar crack. Eu vivi numa época em que muitos sabem, né, que em São Paulo os moradores de rua estavam sendo mortos queimados. Quantas vezes eu acordava dos gritos dos meus amigos sendo incendiado? Quantas vezes eu acordei deles se dobrando no chão, morrendo queimado? É triste, mas é a realidade que nós vivemos no mundo. Quantos moradores de rua estão sendo mortos? Quantos moradores de rua estão sendo espancados até a morte, até no dia de hoje? E
E o que me dói o coração é que saber que eu não podia fazer nada porque eu estava vivendo aquela vida. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho um problema na minha perna, eu tenho um problema na minha coluna. Eu tenho dores de cabeça forte. Até hoje, porque é algo que a gente leva do que nós vivemos na nossa vida. Entrei no crime, fiz muito mal a muita gente, mas não era porque eu queria, era porque o que estava comigo fazia eu fazer tudo aquilo. E eu pereci durante anos nesse mundo terrível de drogas, de crack, sendo humilhado, tomando tapa na cara. E eu peguei e saí e fui até Suzano. Eu fui embora para Suzano. Eu dormia debaixo de uma carreta de um caminhão. E uma certa madrugada veio uma chuva tão forte que lavou tudo em que eu vivia. As coisas que eu estava, o cobertor que eu estava ficou molhado. E aquela noite foi uma noite terrível, foi uma noite muito terrível, um frio tremendo. E eu pensei que eu ia morrer de frio, mas para mim o que eu queria era a morte. Quantas vezes eu pedi a morte, para a morte vir e me levar, porque eu não aguentava mais aquela vida. Sem direção, sem caminho, sem família, sem ninguém, sem um pai, sem uma mãe para te explicar o caminho, sem uma mãe para te mostrar o caminho que você deve seguir, sem irmãos, sem saber onde que meus irmãos estavam. Eu vivi essa vida, eu passei tudo isso, sem estudo. Quando era criança nós não tínhamos nada, não tínhamos brinquedo, não tínhamos roupa. Meu pai não tinha condições. A nossa alimentação, né, era muito escassa. Nós não tínhamos banheiro. Nós tomávamos banho nem lata d'água. E quando chovia, tomava banho no frio, né? E não comia, porque não tinha como acender o fogo. E nós vivemos toda essa vida. Eu fui embora para Suzano. Em Suzano, ali eu me afundei mais ainda. Cada dia mais eu me afundava. No mundo do crack, no mundo da droga. E eu me afundei mais. E uma certa feita, eu estava tão triste. Eu amanheci tão triste, que eu mal consegui sair, né, do lugar, porque era 2 de outubro. Aquela madrugada eu amanheci no 2 de outubro, aonde eu fazia 22 anos de idade. E vivendo aquela vida. E eu amanheci triste porque eu não tinha com quem comemorar. Eu não tinha um pai para me dar um feliz aniversário. Eu não tinha uma mãe para organizar uma festa de aniversário. Eu não tinha ninguém para poder ali estar comigo naquele momento, me dar um abraço. Quem que dá um abraço em morador de rua? Quem que dá um abraço em morador de rua, irmão? Ninguém vai abraçar um morador de rua, alguém fedendo. E meu coração, acordei muito triste. Eu falei, por que eu estou vivendo? Por que eu estou respirando? E diversas vezes eu vi as pessoas, uma vez eu passei em frente a uma igreja evangélica e tinha um pastor pregando a palavra. Ele estava pregando lá no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel 2,
acerca de Ana, né, que Ana se dobrou o joelho e pediu a Deus para que Deus desse um filho para ela. Se Deus desse um filho para ela, ela devolveria para o Senhor. E o pastor estava pregando, e sabe como a palavra aquela palavra entrou no meu coração de uma certa forma, sabe? Eu não conhecia Deus, não sabia quem que era Deus, mas eu absorvi aquela palavra, né? Mas eu peguei e continuei a viver a vida que eu estava vivendo. E eu já estava ali com meus 25 anos, e eu vivendo aquela vida terrível. Eu estava 3 dias sem comer, eu estava 3 dias sem me alimentar, sem comer nada. Eu estava numa fome terrível. E de noite, eu dobrei o meu joelho sem saber quem era Deus. Eu lembrei daquela passagem que o pastor estava pregando. Eu lembrei daquela passagem e disse: Deus, eu não te conheço, mas já ouvi falar de você. E se o Senhor é esse Deus que os crentes estão falando, eu não quero nada. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero riqueza. A única coisa que eu quero é que o Senhor me dê um prato de comida. Eu estava com fome. E aquela noite eu dormi com fome. Acordei de manhã, era nas bases de 11 horas. 11h30 para meio-dia. Eu estava lá sentado, debaixo da carreta daquele caminhão. E de longe, estava vindo um rapaz ali em Suzano, no Parque Maria Helena. Tem um posto de gasolina do outro lado. E no Parque Maria Helena, estava vindo um rapaz. E ele estava com uma sacolinha em tuas mãos. Ele atravessou aquela rua. Eu fiquei olhando para ele assim, né, mas não me importei. Ele atravessou as 2 avenidas, as 2 ruas, e veio na direção que eu estava. Ele olhou para mim assim e disse: oi, tudo bem? Eu falei: vou indo. Ele: qual é o seu nome? Eu falei: meu nome é Alessandro. Ele é Alessandro, né? Eu falei: ó, Alessandro. Ele falou para mim: ó, Alessandro, eu estava na minha casa e o Espírito Santo de Deus me tocou, pediu para mim fazer alguma coisa para você comer e trazer para você. Aquele dia eu comecei a chorar, aquela manhã eu comecei a chorar, porque eu lembrei que Deus, mesmo com as minhas falhas, com o meu pecado, com meus erros, Deus, Ele ouviu a minha oração naquela noite. E Ele me deu ali aquela comida, eu comi. Pensa na melhor comida que eu comi na minha vida inteira. Porque há muitos anos que eu não comi uma comida de sal, uma comida boa, uma comida saudável. A nossa vida foi comer comida de lixo, comer resto, comer coisa dada. E ali eu comi uma comida feita na hora. Foi para mim uma maravilha. E ele olhou assim para mim e falou: você não quer ir lá tomar um banho? Eu falei: pode? Ele: pode, vamos lá. Eu falei, daí fomos lá na casa dele, né? É uma família, graças a Deus, bem estruturada. Nós fomos lá na casa dele, eu tomei um banho, né? Ele me levou lá, eu cortei o cabelo, eu fiz a barba, ele me deu uma roupa e eu vesti. E eu lembrei da promessa que eu falei para Deus, né? Que eu disse para Deus: Deus, se o Senhor me tirar, se o Senhor me der alguma coisa para comer, eu vou me entregar para Ti. E à noite eu peguei e fiquei pensando nisso, sabe? Eu passei uma semana pensando naquilo que eu prometi, mas a droga falava mais alto, o vício falava mais alto, mas eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. A nossa vida é de decisão, a nossa vida é tomada por decisões. Queira nós escolhermos ela a certa ou errada. Nós temos o livre-arbítrio, escolheremos o que nós queremos das nossas vidas. E eu escolhi aquela vida de crime, de droga, mas algo estava almejando no meu coração, aquela palavra não saía do meu coração que o pastor tinha pregado aquele tempo, aquela palavra estava almejando no meu coração e a promessa que eu fiz para Deus naquela noite também estava queimando no meu coração. Eu falei: eu vou para a igreja. Cheguei no Parque Maria Helena, a única igreja que estava tendo culto
era a Assembleia de Deus Ministério do Belém, a sede em Suzano. E eu peguei ali, tinha 2 porteiros na porta da igreja. Eu falei que eles não vão deixar eu entrar pela situação que eu estava. Eu tinha ganhado uma roupa aquele dia mais suja, no mundo, na rua. E aquela roupa já estava com um cheiro mau. Eu peguei, mas eu falei, mas eu vou. Eu passei por entre os 2 e subi. A igreja em cima, tem a escada, a igreja em cima. Eu subi e sentei no último banco. Naquela época, o pastor estava pregando a palavra de Deus. E quando o pastor me viu entrando no último banco da igreja, ele parou a pregação. E ele disse, olha, o Espírito Santo mandou parar e perguntar aqui se alguém quer aceitar Jesus nessa noite. Eu levantei as minhas mãos. O morador de rua, o mendigo, levantou as mãos no ministério do Belém para aceitar Jesus. Ele manda eu ir à frente, eu vou à frente. Sabe, às vezes, irmão, porque muitos não ficam firmes diante da presença de Deus, por causa dos maus olhos das pessoas. Ninguém vê um morador de rua como um ser humano. E a gente sente a diferença até dentro das igrejas. Eu olhei, quando eu fui para frente, eu vi alguns tampavam o nariz, outros tiravam sarro. Mas eu não me importei porque eu estava num propósito. O meu propósito ali era aceitar Jesus. Porque eu vi eles falando que ele tinha o melhor para a minha vida, então eu queria ver o que ele tinha para a minha vida. Eu queria me livrar das drogas. Eu queria me livrar do crack. Eu aceitei Jesus naquela noite. O pastor veio e desceu do púlpito. Tinha ali mais ou menos uns 12 pastores ali em cima. E o pastor que estava pregando desceu do púlpito, me abraçou. Me deu um abraço muito forte. Olhou para cada um que estava na igreja. Falou, ó, eu quero que todo mundo venha e abraça ele. Olhou para a mocidade bem vestida, a mocidade bem trajada, toda perfumada. Olhou para a mocidade, agora eu falo que eu quero que a mocidade venha. Aleluia, glória. E deu um abraço nele. E cadê o abraço dessa mocidade, irmão? É isso que é a diferença. Mas o que me deixou firme não foi porque a mocidade não me abraçou, não. Foi por causa de uma menina de uns 9 anos de idade. Ela veio até mim. Ela me deu um abraço tão gostoso. Ela me deu um abraço tão gostoso, mas tão gostoso que, sabe, eu senti algo diferente naquele abraço. E o melhor, ela olhou para mim e disse assim, a partir do dia de hoje, Deus, tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai dar sobre a tua vida. Deus usou a vida daquela criança para falar para mim que a partir daquele momento Deus ia me dar o melhor. E eu catei e guardei aquilo no meu coração. Mas para onde que eu vou? Eu não tenho casa, eu não tenho família, eu não tenho ninguém. Morador de rua, não tenho para onde. Eu aceito Jesus e volto para a rua. Eu aceito Jesus, volto para a rua mais uma vez vai me levar para o caminho do crack, vai me levar para o caminho do crime. Mas Deus, Ele sabe de tudo. Deus, quando Ele prepara alguma coisa na minha e na tua vida, você pode ter certeza que Deus, Ele vai preparar um caminho certo. Deus, Ele vai colocar pessoas. E no outro dia de manhã, eu sentado no muro, o mesmo rapaz que me deu a comida aquele dia, ele passou por mim, ele falou, olha, Alessandro, tudo bem? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Ele, vamos lá em casa almoçar? Eu falei, vamos. Daí eu fui lá, almocei, eu estava almoçando com eles. E ele falou, de noite você vem jantar também? Eu falei, vou sim. E de noite eu fui no jantar, mas quando nós estávamos jantando, nenhum momento, né, eu tinha visto a esposa, né, e eu pensei que às vezes aquilo ali era por causa de mim, por causa de um morador de rua estar lá.
Mas quando eu me levanto para ir embora, ela vem me dar um abraço e ela disse assim para mim, ela falou, olha, Deus mandou eu cuidar. Daí ela falou assim, ela até engargou Deus dizendo, Deus, mas ele é um morador de rua. Mas Deus falou, não, mas Deus mandou cuidar. Então a partir do dia de hoje, você não mora mais na rua, você mora dentro da minha casa. Aquilo ali, sabe, confortou o meu coração. Porque a partir daquele momento eu ia ter uma casa, eu ia ter uma família, mas eu sou leproso, eu estava cheio de lepra, eu era viciado no crack. E quem é viciado no crack, meu irmão, não se consegue se contentar. Eu sabia que eles me deram tudo que eu precisei. Me deram alimentação, me deram roupa, me deram amor, me deram carinho. Eles têm 2 filhos. Tem a Milena e tem o Guilherme, um menino e uma menina. Quantas vezes a mãe dela olhou para mim, quantas vezes a mãe dela falava para ela que eu ia acabar fazendo maltratando a menina, falando que eu ia abusar, que eu ia fazer isso, que eu fazer aquilo, que eu era um morador de rua, que eu era um mendigo, que não era para ela ter colocado um mendigo dentro da tua casa, que ela era para ela ter olhado pela filha dela e pelo filho dela. Eu sentia aquilo ali no meu coração. Eu sentia mais uma vez o desprezo, mas também eu sentia o amor por aquele casal. E eu pedi para que eles me internassem numa casa de recuperação. Eu fui para a casa de recuperação, lá em Ferraz, no Cambiri. Eu fiquei nessa casa de recuperação durante 5 meses. Abri um propósito, um propósito diante de Deus, no livro de João 15:7, que diz, se vós estiveres em mim, e minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vós será feito. Eu falava, Deus, eu quero sair daqui. Eu não quero voltar para a rua. Eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa. Eu quero ter, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Naquele momento o Espírito Santo bradou sobre o meu coração. E o Espírito Santo disse para mim não me preocupar, que a partir daquele momento os meus passos serão guiados por Ele. Eu fiquei 5 meses naquela casa de recuperação. Eu saí daquela casa de recuperação e continuo fazendo a obra de Deus. O Senhor me ensinou a ler através da Bíblia Sagrada, porque eu não sabia ler. Deus me ensinou a ler. Deus me mostrou o verdadeiro caminho. E hoje eu estou aqui, neste lugar santo chamado Casa de Oração, contando para você que está me ouvindo um pouco do meu testemunho, um pouco do que Deus fez na minha vida. Hoje, pela misericórdia, eu sou pastor. Eu tenho 2 filhas maravilhosas. Eu tenho a Raíssa, Emanuele, e tenho a Lavínia Milena. Por que Lavínia Milena? A filha daquela mulher chama Milena. Ela me tem como um irmão de sangue. A Ângela, eu louvo a Deus pela vida dessa mulher, Ângela. Louvo a Deus pela vida do esposo dela. Que Deus continue abençoando este casal. Que não importou que eu era um morador de rua, foi lá e me acolheu e me ensinou o caminho. Eu louvo muito a Deus pela vida de uma pessoa muito importante na minha vida, que me ensinou tudo que eu sou hoje, que foi a minha primeira pastora, a pastora Geralda. Uma mulher guerreira, uma mulher de fé, que me ensinou o caminho, que me ensinou tudo que eu sou hoje. Eu louvo a Deus pela vida dela. Pastora Geralda é uma mulher de Deus. E a vida de cada um que me ajudou na caminhada. Hoje eu estou aqui na batalha, na obra de Deus. Estou aqui lutando, para que aquele dia a gente venha herdar o reino da glória. Não estamos atrás de riqueza, irmão. Não estamos atrás de ouro, não estamos atrás de prata. Mas sim estamos atrás
né, naquele grande dia, né, o Senhor olhar para mim e para você e dizer: vende, amada minha, e receber por herança aquilo que eu te prometi. Aí é o meu testemunho. Meu testemunho é gigante, muito grande. Mas eu quero deixar esse, né, para você, que Deus ainda trabalha, Deus ainda faz milagre. Eu sou o milagre de Deus, irmão. Eu sou o verdadeiro milagre, né, de Deus. Eu tomei muita facada, eu tenho muita marca nas minhas costas, na minha barriga, eu tenho muita marca na minha cabeça e eu tenho muita marca na minha vida. Eu fui para uma casa de recuperação e eu encontrei o meu irmão dentro da casa de recuperação. Meus 2 irmãos viveram na casa de recuperação. Eu peguei e tirei eles lá de dentro, botei eles para morar comigo, junto com a minha esposa, junto com as minhas filhas. Morou comigo, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, graças a Deus, têm a vida deles. Um mora ali no Rio de Janeiro, está bem. Eu tenho uma irmã, o nome da minha irmã é Cristiane. Eu tenho uma irmã que até hoje ela mora na rua. Tem 21 anos que a minha irmã mora na rua. Ela vive ali em Itaquaquecetuba, na rotatória da Itaquareia, do Porto de Areia. Há 21 anos que a minha irmã mora na rua. E eu creio que um dia Deus vai fazer um milagre na vida dela. Eu tirei 2 vezes ela da rua, levei para a casa de recuperação. Mas o diabo tem se apoderado da vida dela. E tem tirado ela para que Deus não faça obra na vida dela. Essa é a minha vida. Eu vivi isso, tudo isso. Humilde, muito pobre. Morador de rua. Mas hoje estamos vencendo em Cristo. Não trabalho. Não estou trabalhando. Não estou conseguindo trabalhar. Mas o maior trabalho eu estou fazendo, irmão. Que é ganhar almas para Cristo. Que a tua vida seja edificada, não só pelo meu testemunho, mas sim pelos demais testemunhos que estão por acontecer ainda. Porque antes do arrebatamento, Deus ele vai trazer um grande avivamento sobre o nosso mundo. E muitas almas ainda vão ser ganhadas para Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.